Geralmente as pessoas querem estar na presença de alguém importante para se sentirem valorizadas. Fazem de tudo, se sacrificam de todas as formas, de todas as maneiras, para serem vistas e lembradas pelas pessoas da terra. E quando isso acontece, se sentem importante. Por outro lado, quando a pessoa alcança alguma coisa de valor, ou tem alguma reputação, nome, ou chega a um status, a uma posição, e perde tudo isso, a pessoa perde o chão de seus pés. É aí que entra o declínio. A pessoa entra no estágio de decadência. Mas qual presença precisamos realmente estar? Você vê que Jesus disse: aonde está teu coração, aí está o teu tesouro. É óbvio que como pai, eu também sou pai, você vai se preocupar com seu filho. É óbvio que você vai lutar para que o seu filho, você prospere, para que você deixe a sua herança para o seu filho, deixe os bens para o seu filho. Mas você não deve lutar para o seu filho ficar rico e próspero, estudar, fazer uma faculdade, ter uma formação. Isso tudo é importante. Só que se ele não tiver uma experiência com Deus, tudo que você for deixar para ele depois que você partir daqui da terra, ele vai perder tudo. Ele não vai saber dar o valor, ele não vai ter cabeça. Principalmente se ele não passou por dificuldade, se ele já vem crescendo num lar que tem prosperidade. A maior herança que Abraão deixou para Isaac, foi a bênção. Abraão se preocupou com Isaac, com quem ele ia casar. Porque se a sua filha ou seu marido ou seu filho casar com a pessoa errada, está perdido. Vai destruir a vida dele. Abraão mandou o servo dele colocar a mão debaixo da coxa dele e falou: olha, você vai lá na minha casa, na minha terra, na minha parentela e vai buscar uma mulher para o meu filho. Depois da sua salvação, de estar bem com Deus, a sua comunhão, é com quem você vai conviver do seu lado. Hoje muitos homens são bem-sucedidos, têm vida, têm paz, porque a mulher é de Deus, que é mulher de oração, a mulher é da fé. E queira ou não, acaba sustentando o marido. Ela verdadeiramente é a auxiliadora que Deus preparou, que a Bíblia orienta. Abraão se preocupou com isso. Era Abraão já velho, adiantado em idade. E o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Tudo. Ele era abençoado em tudo. Faltava nada. Não faltava absolutamente nada. Nenhum sentido, em nenhum aspecto. Se a gente crê na Bíblia, pratique. Siga. Se você quer a sua salvação, quer a presença dele, em que é indispensável, larga o pecado. Pecador nós somos. Se batiza. Faz um pacto com Deus de verdade. Larga tudo lá fora. Você vai viver sua vida normal, mas a sua mente e o seu coração vai ser de Jesus. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo que ele possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, porque para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e o Deus da terra. Deus não pode ser Senhor só no céu, ele tem que ser Senhor aqui. Por isso que Jesus, na oração do Pai Nosso, ele diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. No céu a vontade dele é feita. E aqui? A vontade dele está sendo feita em nós? Em mim, em você? Ou a vontade dele não está sendo feita? Não importa se você vem vivendo uma vida de 30, 40, 50 anos de insucesso, de dor, de miséria, de doença, de fracasso. Se você agora decidir assumir a sua fé, o reino de Deus entra em você, as trevas saem e a luz entra. Você vai passar a ter vida. E Abraão tinha essa consciência, porque Sara, por mais que Sara errou em incitar ele a deitar com a mulher, a serva, para ter um filho, porque ela era estéril, mas ela foi importante para Abraão. Abraão se tornou pai da fé porque ele tinha uma esposa que ele amava e considerava ela.
É assim que o marido tem que ter o comportamento com a esposa, como Abraão tinha com Sara. E por isso Deus o elegeu e escolheu. Dentre toda aquela geração que já estava corrompida também depois do dilúvio, porque se corromperam tudo de novo, Abraão era um homem idôneo, mesmo sem conhecer Deus. Falhas ele tinha, como todos nós temos. Ele errou também quando ele desceu para o Egito, sem direção do Espírito de Deus. Ele desceu por causa da crise, ele foi lá para o Egito, fez errado. Mas Deus não considerou isso, Deus considerava o que estava dentro dele. Então veja que, com respeito a Isaac, ele estava preocupado com quem Isaac ia casar. Ele estava preocupado com quem Isaac ia se relacionar. Porque ele sabia que para a descendência dele continuar, Isaac não podia casar com uma mulher cananeia. Isaac não podia casar com uma mulher qualquer, porque ia atrapalhar o plano espiritual. Então, muitos de nós temos atrapalhado o plano espiritual de Deus na nossa vida. Não é o diabo, mas a partir do momento que a gente sai fora do que Deus quer, do padrão dele, a gente está cooperando com o diabo. E Deus não pode fazer nada por nenhum de nós. Por isso que nada é imposto, nada é obrigatório, é voluntário, é decisão. Que a própria pessoa tem que decidir o que ela quer. A gente prega, orienta, como estou falando aqui agora, a decisão, você pesa aí, pesa o espírito, usa a sua inteligência e vê o que você vai fazer. Então Abraão tinha essa consciência, não, meu filho não pode casar com qualquer uma, senão vai atrapalhar, eu vou morrer, ele vai ficar aí. Então ele tinha consciência o quanto Isaac precisava estar bem com Deus e com uma mulher que fosse de Deus do lado dele. Versículo 3: não tomarás para que eu te faça jurar pelo Senhor dos céus e da terra, para que não tomarás para o meu filho mulher dos filhos das filhas dos cananeus, porque os cananeus eram pagãos. E é o que Paulo falou lá em Coríntios 6, a luz e as trevas não combinam. Não dá para andar com Cristo e andar com o diabo. Não dá para andar com Deus e andar na mentira, no pecado, no meio das quais eu habito. Mas que irás à minha terra, à minha parentela, e dali tomarás mulher para o meu filho Isaque. Olha só, ele tinha consciência. Por que ele estava preocupado com quem Isaac ia casar? Porque a descendência, o plano espiritual tinha que continuar. Por isso que Deus é conhecido como Deus de Abraão, Isaac e Israel. O plano não foi frustrado e se chancelou e consumou tudo isso há 2023 anos atrás, quando Jesus veio e morreu na cruz por nós. Ali foi consumado a vitória e o que Deus prometeu a Abraão. Olha a preocupação. Isaac era herdeiro de tudo que Abraão tinha. Todas as posses, toda a riqueza, porque Abraão era muito rico. Ele ficou mais rico depois que ele saiu. O pai dele, Terá, já era rico. Ele ficou mais rico ainda porque Deus deu tudo para ele. Gênesis 25. Está aqui, ó. Versículo 5. Porém, Abraão deu tudo o que tinha a quem? A Isaac. Mas os filhos das concubinas que Abraão tinha, deu a Abraão o quê? Presentes. E vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaac, enviando-o aos oriente para a terra oriental. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. Ele morreu com 175 anos. Quer dizer, a Isaac, ele deu tudo. Que tudo foi esse? Não é o tudo. Você vê, aos outros filhos, depois que Sara morreu, Abraão casou. Ele casou de novo. Por quê? Quem ia cuidar dele? Depois que Sara morreu com 127 anos. 127 anos. Até 175 anos, quantos anos? 48, 49. Ele viveu mais 48 anos depois que Sara morreu. Quem ia cuidar dele aqui na terra? Por mais que ele tinha servas, por mais que ele tinha criados,
Ele casou, está escrito aqui. E Abraão tomou, no versículo 1, outra mulher, que o seu nome era Quetura. Por quê? Porque ele precisava que alguém estivesse do lado dele. Olha a importância de você, mulher. Olha a importância, porque se você tiver problema no seu casamento, você vai atrapalhar o plano espiritual de Deus. Quando está escrito, não é bom que o homem viva só, temos que cumprir esse papel. Eu não quero mais casar. Tá bom, meu Deus, eu não quero, é minha vontade, é a sua vontade, mas tem que falar, Deus, seja feita a tua vontade. E se Deus quer? Você tem que deixar o plano dele. O plano dele é melhor do que o nosso. Porque se você começa a dizer, não quero isso, não aceito isso, não quero isso, não quero aquilo, você está descartando o que Deus quer. Aí a presença dele, que é indispensável, vai embora também. O que Moisés falou? Se a tua presença não for comigo, eu não vou. Não adianta você financeiramente estar aqui e espiritualmente você está aqui. Eu fui curado. Quantos milagres tem aqui? É câncer, é paralisia, é tumor, é isso, é aquilo. Tá bom, mas aí a pessoa ficou curada. Depois vai vir outro problema. E se você não cresce espiritualmente, você vai ser uma pessoa vulnerável, fraca. Para o plano de Deus se cumprir, a presença dele que é indispensável, nós temos que ter ele com a gente, de manhã, de tarde e de noite. Melhores serem dois do que um, está escrito. Então se a gente entende isso, e outra coisa, nós não somos filhos da carne. Você não é filho da carne, você nasceu do seu pai, da sua mãe, carnal. Mas quando nós obedecemos Jesus, nós nos tornamos filho da promessa. Então tem promessa. Por que essa promessa não se cumpre? Porque a pessoa, ela é crente. Não, só vou na igreja domingo, religiosa, não vou outro dia. Mas é isso que Deus quer? Você tem que pensar, segue o Espírito, dá liberdade para o Espírito. Filho da promessa, você vive em novidade de vida. Coisas novas acontecem, tanto dentro como fora. As coisas velhas se passaram, é vida nova. Deus não é um Deus que está longe da gente. Já falei isso aqui, deísmo, que Deus criou o mundo e não tem mais atuação na terra. É o que o mundo pensa. Nós vivemos o teísmo. Deus criou tudo isso aqui e Ele continua com a gente. E Ele muda curso, Ele muda destino, Ele muda o percurso da pessoa. Ele muda tudo. Você vê quando Jesus estava aqui na terra, Ele quis lá engadar na terra dos gadarenos. Os discípulos reprovaram Ele. O que o senhor vai fazer lá? Não, Ele tinha que ir lá salvar um homem endemoniado. Mas os discípulos não aceitaram que Ele foi lá. O que o senhor vai fazer naquele lugar amaldiçoado? Mas Ele foi lá para salvar, levar a luz para aquela terra. A segunda multiplicação de pães e peixes foi lá. Dê liberdade ao Espírito Santo. Dê liberdade para Deus. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa. Como quem? Como Isaac. E o que Isaac teve? Tudo. Tudo que Abraão tinha, Isaac teve. Não estou falando materialmente não. Porque dinheiro é supérfluo, é consequência. É necessário? Sim, porque você precisa vestir, você precisa comer. Dinheiro é consequência, sua cura é consequência, sua libertação é consequência. Porque se Deus não entrar, a verdadeira libertação é quando o Espírito dele entra em nós. Essa é a presença indispensável. Você pode perder marido, você pode perder filho. Não, por isso, eu quero me divorciar. É vontade de Deus? Já consultou Deus? Não, eu não tenho mais amor pelo meu marido, pela minha esposa. Peraí, você está fazendo as coisas pela sua cabeça, calma. Não toma atitude precipitada. A mesma coisa, não vou mudar de ramo, vou mudar de empresa. Tá bom, consulta Deus. Tudo a gente tem que colocar Deus na frente. Deus tem que estar presente na sua casa, Deus tem que estar presente dentro de você, Deus tem que estar presente no seu coração, Deus tem que estar presente dentro do seu carro. Você está voando, viajou para algum lugar, aqui para dentro do Brasil ou para fora do país. Deus tem que estar dentro do avião com você. Ele tem que estar com a gente 24 horas, não dá para ficar sem Ele. Você deitou, dormiu, Ele vai dormir junto com você. Você vê que tem gente que não dorme à noite.
É um pesadelo. Por quê? Porque a presença do Espírito de Deus não está ali. Aí começa a ter sonho, começa a ter pesadelo. É um inferno. Ninguém fica junto 24 horas. Eu não fico 24 horas com a minha esposa. Agora, ele não. Ele fica 24 horas com a gente. Gênesis 17, 2. 1. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sei o quê? Pronto, ele andava na presença de Deus. Você pode perder todo mundo, mas se você tiver a presença de Deus com você, você vai superar isso. Você vai superar. Tem nada a ver com igreja, com religião. Seus pecados são perdoados. Por isso que a gente tem que perdoar. Perdoa o seu marido, perdoa a sua esposa, perdoa o seu filho. Perdoe você mesmo. Bispo, eu fiz uma besteira. Perdoe você. O diabo, palavra diabo significa acusador. Ele fica acusando. Ah, você fez isso, você fez aquilo. Agora não tem mais chance, não tem mais jeito para você. Você errou nisso. Você errou. Pede perdão. Não peque mais. Não foi isso que Jesus falou para a mulher adúltera? Vai e não peques mais. Acabou. Você é maior do que o luto. Você é maior do que a crise. Você é maior do que tudo. Com a presença do Espírito Santo. Sendo filho da promessa. Mas se não tiver o Espírito de Deus, não tiver a palavra dentro de você, se a sua mente não está aqui nisso aqui, acabou, babau. A nossa mente tem que estar nisso aqui. Guardar, armazenar, não precisa conhecer tudo. Lê, o que você lê, para. Um versículo de Deus já está falando muita coisa. Abre um horizonte, porque Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. Você é filho da promessa, é isso que importa agora. Se batiza nas águas. Jesus disse: quem crê e for batizado será salvo. Larga tudo, assume a sua fé. Para encerrar, vamos lá. Deus não cobra da gente perfeição, porque Ele falou: anda na minha presença e é perfeito. Como é que eu vou ser perfeito? Agora eu vou te explicar como. Como eu posso ser perfeito se eu sou um barro, sou humano? Como você pode andar com Deus se não vê, não toca? Andamos com Ele quando estamos com a cabeça na... Você quer viver imune ao pecado? Mantenha a sua cabeça 24 horas na palavra de Deus, pensando nas obrigações que tem de cumprir com Ele. Nós temos direito, privilégios, mas temos obrigações, não por religiosidade, obrigação de viver a fé, obrigação de ser forte, de não temer o problema, que é guardar suas leis, mandamentos, viver pela fé. Isso, não por um ritual, não por uma religiosidade. Ele forma a gente com o caráter dele e passamos a ser amigos de Deus. Óbvio que estamos sujeitos a cair em tentação, principalmente quando nossa fome e sede está nas coisas da terra. Por isso temos que tomar cuidado com o orgulho, a avareza ou pecado. Quando temos a nossa cabeça na palavra de Deus, logo identificamos o que estamos errando, o que devemos fazer ou não. O diabo está há milhões de anos à nossa frente. Por isso, repito, temos que ter a cabeça na palavra de Deus, para não escorregarmos e cairmos. O diabo sempre quer colocar uma casca de banana com óleo diante de nós. Se não vigiarmos, vamos pisar. A coisa mais importante é a nossa alma, mais valiosa do que tudo nesse mundo. Nós temos um tesouro escondido dentro de nós, que é a palavra de Deus. Todas as vezes que o diabo trouxer uma tentação, um pensamento negativo, o quê? É isso que você tem que fazer. Começou a pensar coisa ruim, pode falar com ele: vem, diabo, vem trazer coisa ruim para minha mente. Aí você começa: meu Deus, eu te amo. Meu Deus, eu te adoro. Ó, diabo, você está amarrado e repreendido. Sai daqui. Meu Deus, eu te amo, te adoro. Todas as vezes começar a vir pensamento, os dardos inflamados, um monte de coisa ruim na sua mente, porque sua mente não pode ser sua inimiga. Sua mente tem que ser sua aliada. E para sua mente ser sua aliada, se está a seu favor, você tem que estar com a mente aqui, ó. Então começa a louvar a Deus naquela hora. Aí ele fala: não adianta mais. Agora toda vez que eu vou atacar ele começa a falar com Deus. Pronto. Aí ele não fica. Nós temos um tesouro incalculável dentro de nós. Como que a Igreja Universal começou? Pela palavra. Só a igreja. Hoje a gente está em 142 países. Nós temos 7.000 igrejas, mais de 7.000 igrejas aqui no Brasil. Começou aonde? Começou como? Como é que essa igreja nasceu? Por isso aqui, ó. Pela palavra. Nós temos o nome de Jesus, a palavra de Deus, o Espírito Santo que Ele deixou para nós, privilégio que os reis, os profetas não tinham no passado e que nem mesmo os anjos têm hoje, porque nós nos tornamos o quê?
filhos de Deus. Ele disse, Gênesis 17:2, porém minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. O que sustenta o planeta Terra, os astros, as estrelas, o que está debaixo desse planeta segurando? Nada, simplesmente o quê? Tudo que existe aqui hoje, o planeta, é por causa disso aqui, por causa da palavra. Jesus é a palavra. Jesus não é igreja, não é religião, Jesus é vida. Nós temos em nosso dedo, que é casado, uma aliança, que simboliza o compromisso que temos com a esposa, o marido. Mas nós temos uma aliança que é invisível. 24 horas aonde? Na mente, na cabeça, que é a palavra. A verdadeira aliança não está no dedo, nem no coração, mas na mente. Quando sai da cabeça, vai para o coração, aí então começa a dar problemas. Vem mágoa, desconfiança, raiva, mentira, insegurança. Quando mantemos nossa cabeça na palavra, a fé nos impulsiona e temos imaginações do futuro. Conseguimos visualizar o que um ser humano comum não vê. E por isso fica preso, acorrentado e amordaçado nos seus limites. Paulo disse em Coríntios 6:12, não tendes limite em nós, mas estáis limitado em vossos próprios. É 100%, tem que entregar tudo nas mãos dele e manter minha fé e confiança. Deus não precisaria falar que ia abençoar Abraão grandissimamente, mas falou para deixar registrado para nós, porque ele é grande, quer fazer coisas extraordinárias e inexplicáveis. Essa é a real presença indispensável. Não é estar na presença dos poderosos dessa terra que vai mudar a sua vida, mas é a presença do... Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.